Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é 5 de outubro de 2019, dia de sábado, e o Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículos do 17 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegrei porque os espíritos vos obedecem. Antes ficais alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou o Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Porque tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e lhe disse, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos que os discípulos, os 72, os outros discípulos de Jesus, o qual Jesus o tinha capacitado, enviados eles para anunciar que o reino de Deus estava próximo. Jesus usa uma frase muito peculiar e muito importante e verdadeira. Jesus disse que enviava esses 72 como carneiros, como ovelhas, para o meio dos lobos. E aqui eles voltam alegres, felizes, porque em nome de Jesus eles fizeram bastante prodígios. Na verdade, os poderes de Jesus, Jesus deu a eles. De expulsar os demônios, de ressuscitar os mortos, de curar os doentes, mas a principal missão deles era anunciar que o reino de Deus estava próximo. E aqui Jesus vai mostrar para eles que a alegria deles não deve ser por esse poder que eles têm. Pelo poder da igreja, a igreja não deve se alegrar por esse poder, mas a igreja deve se alegrar. Nós devemos nos alegrar, tirar a vaidade e o orgulho de lado do poder que coloca no coração das pessoas e se alegrar com o que o Cristo vai nos falar. Alegrei-vos, porque ficais alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Não vos alegreis porque os Espíritos vos obedecem. Não vos alegreis pelos prodígios e milagres que tu fizeste nesse mundo, mas se alegrais porque o vosso nome está escrito no céu. Essa que é a grande alegria do cristão, daquele que ama a Deus, aquele que vive para servir a Deus, é escrever o seu nome na salvação, na eternidade, no reino que Deus preparou para cada um de nós. Jesus nos mostra a graça de Deus ter revelado aos pequenos, não aos sábios, aqueles de coração humilde, porque muitas vezes os sábios acham que já sabem tudo, têm a sua opinião formada. Aquele pequenininho, humilde, quer aprender. E é esse o verdadeiro discípulo de Jesus. Que Jesus vai falar que tudo foi entregue pelo Pai. Somente o Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai, ou aquele que o Filho, que é Jesus, quiser revelar. Meus irmãos,
Nós devemos nos alegrar com aquilo. Os discípulos deveriam se alegrar com o que estavam vivendo a extrema felicidade. Jesus vai dizer: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que está ouvindo e não puderam ouvir, porque eles ansiavam pelo Messias, pela promessa de Deus, e aqueles homens estavam vendo o que os reis e os profetas ansiavam de ver e não viram. Quem? O Messias, o Filho de Deus. Escutaram da boca de Deus verdadeiramente os seus ensinamentos. Vejam que graça grande, meus irmãos. Graça maior não há. É Deus que se faz homem e vem falar ao seu povo, trazer a boa nova, a nova e eterna aliança, através da nossa conversão e através da nossa remissão dos pecados. Meus irmãos, que nós possamos também ser esses missionários, esses apóstolos, que como lobos somos enviados, como cordeiros somos enviados no meio dos lobos, que é as trevas desse mundo do pecado. Mas a nossa verdadeira alegria é estar no reino de Deus, escrever o nosso nome no reino de Deus, a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um excelente final de semana para cada um de nós.